Antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que eu sei que se trata de um jogo infantil e que essa é apenas uma teoria criada pelos usuários da internet. Desenvolvido pela Toca Book AB e lançado no dia 8 de dezembro de 2014, Toca Kitchen 2 é um dos grandes sucessos dos jogos infantis de culinária. Esse jogo conta com mais de 100 milhões de downloads. O game gira em torno de 3 personagens sem nome. Consiste em alimentar eles, mas o jogador tem liberdade para fazer o alimento que quiser com os ingredientes disponíveis. Se ele quiser, ele pode até mesmo preparar um delicioso suco de peixe. No jogo, principalmente com sucos, é possível fazer várias misturas diferentes, e cada mistura gera uma reação diferente em cada um dos personagens. E é a partir disso que se desenvolve a teoria que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, antes de mais nada, eu já queria pedir para que vocês deixassem aquele like de vocês e se inscrevam caso vocês ainda não sejam inscritos, porque isso me ajuda demais. Seriam eles cobaias de experimentos? São 3 bonequinhos que são amigáveis a todo momento, e mesmo depois de darmos a pior comida do mundo para eles, eles sempre comem o que preparamos. E pra onde vai toda essa comida? Como é que eles não morrem? Bom, a resposta é que alguém estaria violando as leis do corpo humano. E por que alguém faria isso? Talvez por loucura ou algo do tipo. Mas quem sabe essa pessoa não esteja estudando os comportamentos humanos. Alguém que queira saber cada reação para cada tipo de possibilidade criada pelos seus jogadores. Os personagens de Toca Kitchen sempre mostram um sorriso no rosto, mesmo depois de sofrerem tanto. É como se perdessem a memória toda vez que ingerissem alguma coisa. Mas e se realmente for isso? Com esse fato nós temos a resposta porque eles sempre mantêm um sorriso no rosto depois que nós damos uma comida terrível para eles. E essa constante lavagem cerebral pode acarretar em vários problemas para a saúde dos personagens. Por exemplo, temos o terceiro personagem que se assemelha a um monstro. Fruto de uma falha desse tal experimento, o monstro apresenta essas características completamente bizarras logo após de ter ingerido muitos alimentos duvidosos. E ele pode servir de referência para que os outros personagens se tornariam no futuro após comer tanta coisa ruim. Mas afinal, como era o monstro antes de qualquer falha? Bom, eu só falei de Toca Kitchen 2 até agora. Então, se a gente quer saber como era no passado, devemos voltar para algo que aconteceu antes. Toca Kitchen 1 é o antecessor de Toca Kitchen 2. Esse jogo tem a mesma proposta, mas é mais simples e limitado com uma programação antiga, e não teve tanto sucesso quanto o segundo game. Tínhamos esse personagem, um garoto comum, mas tem uma coisa estranha: a capa desse jogo. Observem, na capa ele tem a boca no formato do mesmo alimento que está acima dele, uma linguiça. E é como se ele já tivesse comido tanto aquilo que a boca dele já estava no formato, sabe? O corpo já tinha se acostumado com aquilo. Jogando um pouco Toca Kitchen 1, eu percebi que não tem como fazer misturas malucas como no segundo jogo. Por isso o garoto ainda não havia assumido aquela forma esquisita do monstro. Mas isso também não significa que ele não era forçado a comer. Ele continuava comendo o que a gente entregava para ele do mesmo jeito. Outro ponto estranho do Toca 1 é esse personagem aqui, que tem a aparência de um boi azul meio humanoide. Seria ele fruto de outro teste que deu errado? Bom, pelo menos jogando esse game, eu descobri que não é possível fazer ele comer carne. Até porque seria canibalismo, então é algo que os desenvolvedores preferiram não adicionar. Talvez por conveniência mesmo, não pegaria bem mostrar um animal se alimentando dele mesmo. Mas voltando pro Toca 2, o monstro tem uma fome gigantesca. E é o que menos liga para comidas ruins. É gula mesmo. Talvez o que quem estiver por trás desse experimento faz com eles é injetar grelina nos personagens. E aí vocês me perguntam, o que é grelina? Grelina é o hormônio da fome. Não vou entrar muito a fundo nesse assunto porque eu não sou especialista, então eu não sei explicar muito bem. O que eu sei é que esse hormônio dá a sensação de fome. Mas afinal, por que eles simplesmente não levantam da cadeira e saem correndo? Talvez porque eles não tenham pernas. Analisando o modelo 3D deles, eu descobri que eles não têm pernas. Isso significa que alguém cortou elas. Alguém.
Agora, a pergunta que não quer calar. Quem é esse alguém que tanto falo? Ok, os personagens estão presos em um experimento onde estudam cada reação com relação ao alimento que eles comem. E esse alguém que eu falo é... o jogador. Bom, mesmo que você nunca tenha jogado, interprete como se você já tivesse jogado. E calma, deixa eu explicar. Nós jogadores sempre queremos ver a reação dos personagens, e é por isso que sempre fazemos aquelas comidas malucas, sempre esperando algo diferente. Mas tem um porém, não foi o jogador quem cortou as pernas dos personagens. Então, quem foi? Eu diria que há alguma coisa mística por trás disso, como se cada um dos personagens do jogo fosse um clone de 3 originais. Ou seja, tem milhões de clones dos principais em vários celulares. Mas aí que tá. Cadê esses tais de originais? Onde eles estão? Os originais em algum lugar devem estar, né? Se tem tantos deles em tantos lugares diferentes, eu diria que eles estão presos em outro universo. E o motivo deles estarem presos em outro universo é por serem crianças que não quiseram comer salada e foram punidas, forçadas a comer eternamente. E isso responde também para onde toda a comida vai. A comida vai para esse universo paralelo. E como é outra realidade, as leis da física e do corpo humano são diferentes, algo inexplicável para nós seres humanos. Eles estão sozinhos em um lugar sem rumo, vivem em uma eterna compulsão alimentar, então, quando for dar comida para os personagens de Toca Kitchen, repensem se eles merecem sofrer tanto e serem forçados a comer o que não os fará bem. Anteriormente, na parte 1, eu contei o início da história por trás de Toca Kitchen, na qual eu dizia que os personagens eram forçados a comer e que sofriam diversas mutações. Mas o mais bizarro é a questão mística por trás desse caso. Se você ainda não viu, vá lá ver a primeira parte, para depois entender este segundo vídeo. Está disponível aqui no cardzinho. Desenvolvido pela Toca KB e lançado no dia 8 de dezembro de 2014, Toca Kitchen 2 é um dos grandes sucessos dos jogos infantis de culinária. Esse jogo conta com mais de 100 milhões de downloads. O game gira em torno de 3 personagens sem nome. Consiste em alimentar eles, mas o jogador tem a liberdade de fazer o alimento que quiser com os ingredientes. Se ele quiser, ele pode preparar até mesmo um suco de peixe. No jogo, principalmente com sucos, é possível fazer várias misturas diferentes, e cada mistura gera uma reação diferente em cada um dos personagens. E é a partir disso que se desenvolve a teoria que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, antes de mais nada, eu já queria pedir para que vocês deixassem um like e se inscreverem caso vocês ainda não sejam inscritos. Graças aos likes e comentários de vocês, a parte 1 desse vídeo pegou mais de 200 mil visualizações. E também, graças a isso, eu trouxe uma continuação. Então eu peço por favor para que vocês interajam bastante com esse vídeo se quiserem mais conteúdos como esse. Caso tenham visto a parte 1, vocês devem saber que os personagens de Toca Kitchen 2 foram sequestrados. E hoje eu vou desvendar os segredos por trás dessa cozinha. Está tão silencioso aqui, não é mesmo? Que lugar é esse? Olhem ali, na janela. Aquilo é uma árvore, apenas uma árvore, nada mais. Um lugar vazio, sem nenhum outro vestígio de vida. Essa árvore se assemelha a uma árvore extinta de mais de 300 milhões de anos atrás. O nome dela é Lepidodendron. Seu tronco se assemelha à escama de uma cobra, e existe uma lenda que diz que quem ver essa árvore estará rompendo o espaço-tempo e ficará preso para sempre no passado. Ou seja, essa árvore prova que eles vivem no passado. Como podem ver, essa menina tem uma marca no pescoço. É como se fosse um hematoma, como se alguém tivesse enforcado ela, e pelo visto isso acontece frequentemente, além dela ter algumas características incomuns, como o nariz azul e bochechas estranhamente muito vermelhas. É como se sua aparência já estivesse se tornando mulamba como a do monstro. O único personagem que tem uma aparência 100% humana é o menino, porém ele também tem um pescoço azul, que parece ter sido enforcado.
e o monstro tem uma gravata que aperta muito o pescoço. Seria uma espécie de coleira de choque para que o monstro não possa sair de controle? Essas são mais algumas evidências de que eles foram sequestrados. Por que monstros? O que deu de errado? Existe um jogo chamado Toca Kitchen Monsters, e ele se passa na mesma cozinha que Toca Kitchen 1, mas tem um porém. A cozinha está toda destruída e suja. Esses outros dois monstros também são frutos da falha desse experimento. Além disso, a famosa fruta azul que ninguém sabe o que é, teve sua primeira aparição no Toca Kitchen Monsters. E essa fruta pode estar ligada diretamente às mutações dos personagens. Mas, o que é essa fruta? Essa fruta parece uma pitaia, um abacate, um mirtilo. Só que nenhum jogador soube decifrar, sempre ficou essa dúvida. Então eu te pergunto, e se essa fruta vier daquela árvore, a Lepidodendron? Seria esse o fruto monstro? Em outro jogo chamado Toca Boca World, é possível controlar o monstro, e ele tem pernas. Também tem a menina do Toca Kitchen, e ela parece estar com disfarce, e também tem pernas. O menino não existe nesse jogo. Eu teorizo que o monstro tenha recuperado as pernas de um jeito antiético. Por ele ser um mutante, as leis regenerativas de seu corpo podem ser diferentes de um corpo humano comum. Então, para recuperar as pernas, ele cometeu canibalismo. Ele comeu a carne do garoto. Com isso, ele teve proteínas para regenerar a sua perna. Já a garota deve ter descoberto algum jeito de recuperar suas pernas com algum tipo de antídoto com a fruta mística. E atualmente, ela vive com seu disfarce com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o garoto. Um apocalipse monstro pode começar, e a única sobrevivente é a menina. Será que ela consegue fugir sozinha? Agora eu gostaria de voltar para onde tudo começou. Toca Kitchen Sushi, que se passa antes de todos os jogos que eu mencionei. Toca Kitchen Sushi é basicamente a mesma coisa que Toca Kitchen, mas apenas com comidas japonesas. E nós não sabemos a procedência dos alimentos de lá, então foi aí que surgiu os dois primeiros monstros. Eles comeram algum peixe cru que estava infectado, fazendo com que eles sentissem uma fome desumana. Os monstros da gula. Eles sentiram tanta fome que eles foram para Toca Kitchen 1 e destruíram a cozinha inteira para terem toda a comida só para eles. Concluidamente, temos uma linha do tempo aqui. Vamos revisar. Toca Kitchen Sushi, marcado pelo surgimento dos primeiros monstros. Toca Kitchen 1, onde o experimento começou. Toca Kitchen Monsters, onde a cozinha foi destruída. Toca Kitchen 2, onde tentaram recomeçar o experimento. Toca Boca World, onde ocorreu a fuga. E depois disso talvez tenha acontecido algum final trágico, como um apocalipse monstro. Seria legal um análogo de horror, né? Um jogo indie que mostrasse isso. Se eu tivesse verba pra isso, eu faria. Mas quem sabe aconteça caso esse vídeo for tão bem como o primeiro. Então é por isso que eu peço para que vocês deixem um like e se inscrevam no canal. Ativem o sininho e comentar se a teoria deu medo, se teve alguma parte confusa e também outros jogos que vocês gostariam que eu teorizasse. Rádula.
Anteriormente eu contei o início da história por trás de Toca Kitchen, na qual dizia que os personagens eram forçados a comer e que sofriam diversas mutações. Mas o mais bizarro é a questão mística por trás desse caso. Se você ainda não viu, vai lá ver primeiro para depois entender esse vídeo. Desenvolvido pela Toca BookB e lançado no dia 8 de dezembro de 2014, Toca Kitchen 2 é um dos grandes sucessos dos jogos infantis de culinária. Esse jogo conta com mais de 100 milhões de downloads. O game gira em torno de 3 personagens sem nome. Consiste em alimentar eles, mas o jogador tem a liberdade de fazer o alimento que ele quiser com ingredientes disponíveis na geladeira. Se ele quiser, ele pode preparar até mesmo um delicioso suco de peixe. No jogo, principalmente com sucos, é possível fazer várias misturas diferentes, e cada mistura gera uma reação diferente em cada um dos personagens. E é a partir disso que se desenvolve essa teoria que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, antes de mais nada, eu já queria pedir para que vocês deixassem aquele like e se inscreverem caso vocês ainda não sejam inscritos. Graças aos likes e comentários de vocês, as partes 1 e 2 desse vídeo juntas pegaram mais de 600 mil visualizações. E também, graças a isso, eu trouxe mais uma continuação. Então eu peço, por favor, para que vocês interajam bastante com esse vídeo se quiserem mais conteúdos como esse. Objetos. Vamos falar sobre a cozinha. Tem alguns objetos no cenário. Dentre eles, tem a moldura de um quadro sem nenhuma imagem, como se algo da história tivesse sido removido. Também tem esse relógio, que funciona normalmente, mas não faz sentido o relógio mudar e o tempo lá fora continuar parado. Há também esses papéis na parede e também esse bloco de notas, mas estão todos vazios. Pra que esse papel tá aqui se não tem nada? É mais uma parte da história apagada? O laboratório. Tem um outro jogo chamado Toca Elements, onde você pode fazer experimentos com diferentes monstrinhos. No game é possível mutacionar os monstrinhos dando choque, cozinhando, congelando e etc. Há uma tabela periódica no jogo que é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas. E cada bichinho é um elemento. Temos o monstro de ouro, de diamante, de ferro, de ar e todos os outros elementos. Isso significa que agora a gente sabe de onde vieram os primeiros monstros, mas eles acabaram contaminando outras pessoas. Vou dar um exemplo para ficar fácil de entender. O ferro, quando ele entra em contato com água e oxigênio, ele enferruja, e é basicamente isso que os monstros fazem com os seres humanos. Mas é uma parte da teoria que ninguém te contou. Fantoches. E se toda essa história for manipulada e eles não passarem de fantoches? E sinceramente, isso faz muito sentido. Nada era real. Era só um teatrinho. Mas é muito bizarro o fato de fazerem crianças se divertirem com os maus tratos dos bonequinhos. E eles serem fantoches agora não anula a possibilidade deles já terem sido humanos algum dia. Ah, claro. Não pode faltar a gameplay de sempre, só que tem um porém. Durante a gravação dessa gameplay, eu descobri uma coisa que ainda não sabia. Então fiquem aí para vocês descobrirem o que é. Olha só, eu vou fazer um suco de melancia que eu sei que ela gosta. E bom, gente, eu espero que esteja ao agrado de vocês essa teoria. Eu gostaria de avisar que eu tenho algumas ideias para fazer tipo um mini joguinho, sabe? Ou uma animação, uma história que eu criei, que tá pensada aqui na minha cabeça sobre Toca Kitchen. Só que pra isso acontecer eu preciso do apoio de vocês, não só com vídeos de Toca Kitchen. Eu preciso que vocês façam parte do meu canal, sabe? Que vocês sejam mesmo o meu público, que vocês assistam meus vídeos. Sabe por quê? Porque se eu for fazer... Imagina, eu faço um jogo top, eu invisto nisso, aí vai lá, pega 2.000 views, não ia valer a pena. Então primeiro eu tenho que ter uma garantia de vocês. Então por isso que eu peço que vocês assistam bastante aos meus vídeos, se vocês realmente quiserem. Vocês têm que interagir muito, entendeu? Mas eu sei que vocês conseguem, eu acredito em você.
E como não pode faltar, eu trouxe a gameplay do jogo aqui pra vocês. E hoje eu vou fazer de um jeito diferente. Porque eu já tenho um vídeo desse jogo onde eu dou comida ruim pros personagens. Então hoje eu vou mudar as atitudes e vou dar uma comida decente pra eles. Pela primeira vez alguém vai dar comida boa. Então, gente, se vocês tiverem gostado desse vídeo, eu peço que vocês deixem aquele like aqui no canal, porque isso me ajuda demais. E também se inscrevam caso vocês ainda não sejam inscritos. E ative o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo como esse, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Também comentem outros jogos que vocês querem que eu traga o backstory deles. Eu vou estar lendo todos os comentários e eu vou dar coraçãozinho pra quem der ideias boas e quem sabe não traga. Aqui, eu fiz uma carninha pra ela. Fazer um arrozinho também. Cadê? Aqui. Um arroz. Gente, é uma história bem bizarra que eu vi assim recentemente na internet. Então eu vi e eu decidi desenvolver. Parte da história aqui eu que inventei, mas também tem outra parte que foi baseada na internet. Porque eu vi que tinha gente comentando sobre isso. Aí eu decidi ir a fundo e eu cheguei nessa conclusão dessa história. Espero que vocês tenham gostado. A comidinha. Vamos lá. Primeira vez comendo uma comida boa, né, fia? Sabe o que eu sei que ela gosta? Eu sei que ela gosta de morango, aqui o moranguinho. Fazer camarão pra ela. Será que ela gosta de camarão? Vamos descobrir. Aqui. Colocar um salzinho. Não, o camarão já é salgado naturalmente, né? Colocar uma pimentinha. Um molho shoyu. Um ketchup. Nossa, ketchup. Uma gotinha já vai tudo isso. E o azeite. Um limãozinho. Nossa, camarão com limãozinho é bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos ver. Gostou, gostou. Se vocês quiserem ver ela bebendo esse tipo de suco aqui, vai nesse vídeo aqui do cardzinho. Que é o outro vídeo que eu já fiz sobre Toca Kitchen, mas é só uma gameplay esse. E eu não sabia da história, então por isso que eu fiz comida ruim pra ela. Eu não vou dar esse suco pra ela beber, pelo amor de Deus. Olha o suquinho de morango. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Nicolas e você assistiu ao canal Nabi_me. Agora tem que ter a gameplay de lei do vídeo. E hoje eu vou cuidar do monstro. Ele não gosta de camarão? Eu não sabia. Eu sei que ele gosta dessa fruta esquisita aqui. Brócolis. Tentáculo de polvo. Olha só, como brócolis. Ele aceita tudo. Ó, vamos mexer com essa fruta aqui. Vamos cozinhar ela pra ver o que acontece. O chefe Chico vai cozinhar. Essa fruta realmente... Ninguém sabe o que é ela, né? Uma fruta bem esquisita e engraçada. Eu lembro que quando eu era criança eu sempre zoava essa fruta. Falava, gente, que fruta é essa que ninguém conhece? Beleza, agora eu vou fritar o camarão e o tentáculo de polvo. Fazer um negócio bem gostoso. Eu nunca comi polvo, será que é bom? Vocês já ouviram falar na teoria de que os polvos na verdade são alienígenas que invadiram a Terra e vivem no oceano? Tem um documentário sobre isso, é bem interessante. Olha só. Ele não gosta de camarão de jeito nenhum. Beleza, vamos fazer mais desse negócio. Ó, eu vou fazer um suco. Deixa eu colocar todos aqui. Mais um. Isso. Gente, por algum motivo o suco fica verde. É uma fruta azul com caroço, parece pitaia e fica verde, parece abacate, parece tudo. E ele gosta dessa fruta. Isso que é o mais esquisito. Porque essa fruta parece bem ruim, pra ser sincero, tá? Eu não comeria. Fazer peixe. Cru você não come, né?
Vamos fritar aqui o peixinho na grelha. Olha só. Deixa eu pôr algum temperinho, deixa eu ver. Azeite, salzinho, limão. Eu amo peixe com limão, fica muito gostoso. Vou pôr uma pimentinha do reino. Ó. Eu acho que já tá bom esse peixe, né? Beleza. Vamos cortar aqui. Vou cortar os olhos. O olho, no caso, né? E o rabinho. Pronto. Aí eu gosto de fazer assim, cortar em vários picadinhos, porque aí joga fora. Ó. Já descarto. Pronto. Vamos ver se ele vai gostar do nosso peixinho, né? Nenhuma reação, é sério isso? Depois eu faço as coisas ruins, não sabe por quê. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso. Falou e fués. Radula. Bora fazer um suquinho de laranja pra ela, né? Ó, eu gosto de pegar 2 laranjas, porque se eu não me engano a laranja ela rende pouco, né? Então, nem encheu o copo as 2 laranjas. Suco de laranja, que vontade, né, gente? Quem aí tá com vontade de suco de laranja? Eu tô com vontade. Bora fazer um morango frito? Melhor ainda, um suco de morango frito. Que trem esquisito. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Tá até mais escuro esse suco, né? Pronto, aqui. Que é isso? Por que do suco vermelho a fumaça saiu azul? Que é isso? Que aconteceu, hein? Isso não tá muito realista não, hein? Será que tem alguma coisa a ver com monstro? Gente, me fala aí. Teoriza aí que é isso, porque vou até fazer com esse abacate, esse kiwi, essa pitaia azul aí que ninguém sabe o que é, pra ver se muda alguma coisa, né? Eu tô fazendo coisa ruim? Tô. Só que assim, em nome da ciência, tá? Não me julguem. Até saiu mais claro o suco, né? Tô. Ué, não aconteceu nada. Ah, eu acho que eu sei por quê. Deve ser porque eu lembro que o de morango eu coloquei quando já tava sendo fumaça. Então primeiro a gente tem que tirar. E assim que a gente tirar, a gente não pode deixar ela soprar pra não esfriar, pra não sair fumaça. A gente já coloca fumaça e tudo. Ó. Pronto, feito. Encheu o copo inteiro, uma frutinha daquela. Era isso mesmo. Só que isso é muito esquisito. Como assim a fumaça sai azul? Será que é com todos os alimentos? Deixa eu testar com esse trem aqui. Ó, vou colocar na frigideira. A gente esquenta. Tudo em nome da ciência, tá, gente? Agora a gente vai bem rápido. Isso, conseguimos. Eu acho que agora vai. Com um suco esquisito, eu não beberia isso. Meu Deus. Meu Deus, gente. Acho que eu acabei de descobrir alguma coisa. Vixe, já posso fazer parte 4. Mentira, gente, não me peçam, pelo amor de Deus. Já expliquei o motivo, né? Olha só, o macarrãozinho. Eu amo macarrão, né? Deixa eu misturar a água aqui. Meu Deus, não, suco de macarrão não. Deixa eu colocar água aqui
Pra tirar esse sabor, né, tadinha? Não quero que ela beba esse trem. Essa bodega. Não vai perder a cor, não? Ah, tá bom. Tó. Aí, ó. Já tirou o gosto. Pronto. Agora vamos dar um macarrãozinho, né? Ela já sofreu demais nesses poucos minutos desse final do vídeo. Então... eu não sabia que ela não gostava de peixe. Mas agora vai ter que fazer, né? Porque... sem desperdício, por favor. Ó, vou até colocar um trem aqui, peraí. Pronto. Um limãozinho. Que delícia. Tó. Ela não vai gostar, né? Não gostou. Ah, é normal as pessoas não gostarem de peixe, né? Mas agora me fala, a pessoa não gosta de peixe, mas gosta de cenoura. Ok, né? Deixa eu tirar essa folha. Eita. Pronto. Agora vai logo pra panela. Perfeito. Fazer uma cenoura refogada, né? Que eu acho que assim dá pra comer a cenoura desse jeito. Na minha opinião. Não, suco não. Suco não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos cortar a cenourinha. Oi, cenourinha. Eu sou a Cururu e você? Entendedores entenderão. Prontinho, toma. Ah, cenoura você gosta, né? Ok, não vou jogar. Hábitos saudáveis são bons. Mas enfim, gente, eu já vou finalizando esse vídeo. Enquanto eu dou uma cenourinha pra ela. Espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, né? Se vocês realmente quiserem que eu traga a história que eu tô pensando aqui, a história é muito legal, eu peço que vocês apoiem o canal. O apoiar que eu falo não é apoiar no membro, sabe? É só participar, ser ativo no canal, assistir os vídeos, comentar, sabe? Isso realmente importa muito pra mim, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Nicolas e você assistiu ao canal Nab_me. Falou, câmera.